2022/1. A dinâmica clássica é regida pelas leis de Newton. É só para dizer que é dinâmica, tá? Já introduziu o assunto da questão, que o RPG sempre faz isso. Em relação a essas leis, as leis de Newton, assinale o que for correto. Tá? Isso aqui também joga um pouco, talvez, para cima do 08 ali, mas, na minha opinião, não era bem isso, não. Não era fato de ser Newton, não, na jogada que pesou ali. Mas vamos começar do começo. 01. No caso de um corpo em queda livre na Terra, podemos afirmar que as forças de ação e reação que agem no corpo se anulam. A questão ficou meio... Ela brinca com a sua lógica para tentar te desorientar e te fazer marcar que é verdade isso aqui. As forças de ação e reação, elas se anulam quando são forças... Então, vamos pensar no corpo em queda livre. Tá, em queda livre. E aqui, digamos, vou pegar aqui o planeta Terra. Tá aqui o planeta Terra, a superfície do planeta Terra. Não, mas eu tenho que fazer vou fazer ele inteiro, que eu preciso mostrar o centro de massa dele. Então tá aqui um corpo em queda livre, bem super ultra fora de escala. E aqui está o centro do nosso planeta Terra, tá? Então eu tenho a força que puxa o corpo para baixo, que é a força peso, que é devido ao campo gravitacional do planeta Terra. E eu tenho a reação aqui, chamada de força peso pelinha, que é a reação ao peso. Tá? Ela tem a mesma intensidade, tem a mesma direção em sentido oposto. E elas se anulam. Se eu colocasse as duas no mesmo sistema, elas se anulam no sentido de que elas têm mesma direção, mesma intensidade em sentido oposto? Sim, mas elas não estão no corpo, que agem no corpo, está dizendo que é o corpo em queda livre. Então, elas não agem no corpo, a ação e reação. Só uma das duas, aí você pensa que é ação e reação, porque na verdade elas surgem, que eu imagino, simultaneamente. Então, aí quem você considerar que se essa é a ação e essa é a reação, essa está puxando, aí ele reage, a Terra puxa esse corpo, o corpo puxa a Terra. É ação e reação simultânea, então, mas a grande aqui, ó, eles agem no corpo. Não, cada uma age em um corpo diferente. Se eu colocasse as duas para se enfrentar, elas se anulariam, né? Se fosse no mesmo sistema. Né? Se eu pegasse e analisasse o sistema corpo caindo junto com a Terra como se fosse um único sistema, elas se anulariam. Mas elas não estão agindo no corpo em queda livre, que é esse aqui. Uma está no corpo e a outra está no centro de massa do planeta Terra. Então, no caso do corpo em queda livre na Terra, podemos afirmar que as forças de ação e reação que agem no corpo se anulam? Não, se eu pensar no sistema, elas se anulariam, como fosse um único sistema Terra-corpo. Tá? Mas ela está falando do corpo em queda livre, é só aqui. Então elas não agem nesse corpo. Uma age, a outra não. Pegou onde está errado? Essa aqui ainda é a menos, que eu acho que pega no seu contrapé. Vamos para 0,2. Essa aqui é a 0,1 então. No caso do atrito estático, todos os itens aqui tem pega no contrapé de uns conceitos convencionais. O 0,8 que eu achei que é um que eu não tinha visto ainda, pelo menos. E não veio muita aplicação, mas enfim. No vestibular, para resolver. A aplicação fala assim, questão de vestibular que cobra, enfim. 0,2. No caso do atrito estático, é possível que em certas situações essa força tenha o mesmo sentido do movimento do corpo. Isso é legal, porque tem muita questão de vestibular que joga em cima disso para pegar o aluno, tá? Porque o aluno acaba memorizando que a força de atrito é sempre contrária ao movimento. A força de atrito é sempre contrária ao movimento. Não é sempre contrária ao movimento. Ela é sempre contrária ao deslizamento. Ó. Força de atrito. Sempre. Eu não gosto de escrever sempre. Vou colocar eu tenho sempre que eu coloco sempre, alguém fala, não, mas tem aquele caso ali. É contrária ao deslizamento entre as superfícies. Tá? Então, a gente está muito acostumado com o exemplo do armário, que vai empurrar o armário. Então, ele está andando para lá e você está empurrando ele e o atrito está para cá, tá certo? Contrário ao movimento. Porém, ele está para cá, o atrito, não porque o armário está andando para lá, mas porque a superfície aqui de contato, ó, você sempre dá um zoom aqui, ó, no contato, que é o chão e a base do armário. Estão tentando escorregar, o armário está tentando escorregar para a direita, ou seja, meio que arrastar o chão com ele para a direita. Então, o chão segura puxando para a esquerda.
Mas se você parar para pensar agora olhando aqui, ó, vamos pensar no sapato de uma pessoa. Aqui é o sapato, dei zoom, aqui está o resto do corpo da pessoa. A pessoa quer andar para lá. O que ele faz? Ela tenta empurrar a superfície do planeta, ou a rua, ou a calçada, né? Digamos que a calçada está aqui. Vou separar os dois só para poder desenhar qual está em qual. Ele está encostando na calçada, tá? Desenhei separado para mostrar cada força no seu lugar. Ele está empurrando, você quando quer andar, você empurra o chão para trás. Isso é o F que você faz no chão. A tentativa, o que acontece? Se seu tênis tivesse, a sola do seu tênis estiver muito suja, de poeira, ou com crosta de gelo, que você estiver deslizando, ele escorrega. Ou seja, a tentativa, o que está a superfície. Então você dá um zoom aqui, ó, no contato entre as superfícies, a sola do pé e o chão. Normalmente, quando você consegue andar normal, sem cair para frente, né, sem escorregar, é porque não houve deslizamento. Tá? Não houve deslizamento. Por que não houve? Porque o atrito entre seu solado e o chão impediu que escorregasse. A tentativa sua era de empurrar o chão para cá. O atrito com o chão te empurra para o lado oposto. Ele tenta evitar o deslizamento, tenta evitar que você arraste a superfície. O FAT é sempre contrário ao deslizamento ou ao arraste da superfície. Então, você está tentando empurrar a superfície para trás, ela reage com um atrito para frente. Tá? Por que o atrito é para lá? Porque a tentativa de escorregamento do seu tênis era empurrar o chão para lá. Tá? Escorregando, o seu tênis ia escorregar para cá. Né? Se tivesse liso, você ia com o pé para trás assim e cair de cara no chão. Não é isso? Então, sempre dê um zoom. Primeira coisa que muita gente erra aqui, acha que o atrito é cinético porque a pessoa está andando. E o atrito é estático, porque eu estou supondo que não está tendo escorregamento. E o atrito é estático é quando não tem escorregamento. Sempre é focando na superfície. E o atrito é para lá e o seu deslocamento é para lá também. Ou seja, o deslocamento do seu corpo é no sentido do atrito. Então, nem sempre o atrito é contra o deslocamento, tá? Tira essa ideia da cabeça. Muitas vezes você acaba entendendo assim, ou ouve assim no início, porque acho que todos os itens você vai ter esse problema, tá? Eles querem contrariar o que muito aluno acaba gravando, ou acaba ouvindo e toma como verdade, e eles querem corrigir. Só o 08 que eu achei muito incomum, mas tá certo também. Mas tá, enfim. Esse aqui é mais comum, tá? Você vê muita questão que joga em cima disso. O atrito do chão com o solado quando uma pessoa anda é um atrito cinético, a pessoa está andando. Não. O que você tem que dar zoom é na superfície. Elas estão deslizando? Não, então é estático. E segundo, nem sempre o atrito é contra o movimento. Esse caso aí, como você empurra o chão para trás, a reação, o atrito te empurra para frente. Então, e o corpo está se deslocando para frente. Então, o atrito está te ajudando a ir para frente, está te impulsionando para frente. Então, nem sempre o atrito freia, às vezes o atrito impulsiona. Então, tira da cabeça que ele é sempre contra o deslocamento. Ele é sempre contra a tentativa de se arrastar uma superfície. Beleza? Dito isso, no caso do atrito estático, que é o caso aqui do sapato, é possível que em certas situações essa força tenha o mesmo sentido do movimento do corpo. Dei um exemplo aqui, sim, em certas situações, sim. Não é sempre, mas em certas situações, sim. 0,2, correto? 0,4. Então, esse aqui foi a 0, eu vou deixar aqui, ó, 0,2 está explicado aqui. 0,4. Se a resultante das forças que atuam numa partícula é nula, essa poderá estar em movimento circular uniforme. Aqui é para pegar o pessoal que falou uniforme, então a resultante é nula. Não. Não é isso que a primeira lei de Newton diz. O que eu vou dizer agora também não é exatamente as palavras de Newton, tá? Antes que alguém venha, mas também não é isso que você falou. Não. Mas interpretando, se a resultante das forças sobre um corpo ou um sistema, que seja, se a resultante é nula, este corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Muita gente acaba esquecendo o retilíneo, e coloca só MU. Não, ele tem que estar em MRU. Então, a resultante das forças é nula,
poderá estar em movimento circular uniforme? Não, ele só pode estar em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. No movimento circular uniforme, você precisa, para ele ocorrer, uma resultante não nula para o centro, conhecido como força centrípeta. Tá? Então, a resultante das forças sobre um corpo em MCU, mesmo sendo uniforme, por que ele é chamado uniforme mesmo assim? Porque a intensidade da velocidade não varia no MCU, mas a direção e o sentido mudam. Então, a velocidade não é constante, porque muda direção e sentido. A sua intensidade é constante. Cuidado com isso aí, pode cair na sua prova. Tá? Então, essa aqui não pode ser MCU. Tá? Então, 04 é errada. Agora, a 08. Presta atenção. Aqui, essa eu não tinha visto ainda, eles pegarem esse contrapé aqui. Mas é de se esperar na UEPG, que é fanática por unidade de medida, né? Pelo sistema de unidade de medida, sistema internacional. 08 afirma, a grandeza-massa, que é escalar, não depende de direção e sentido, é uma medida da inércia do corpo. Ela é uma medida da inércia do corpo, e não da quantidade de matéria que o constitui. Eu até pesquisei na internet. Eu vi, se eu não corrigi errar, mas acho que eu achei um link do Brasil Escola que fala que é a quantidade de matéria. Você acha um monte, você colocar lá, massa é a medida de quantidade de matéria, você acha um monte de site, um monte de 3, eu vi uns 3, 4, 5 na minha tela. Sites assim de renome, grande. Massa é a medida da quantidade de matéria do corpo. Aí entra uma discussão que eu vou apontar os dois lados que eu enxergo. A UEPG ela é vidrada em unidade de medida. E se você for ali na definição das unidades de medida do sistema internacional, você vai encontrar, vou colocar aqui, que a massa, não vou saber as palavras exatas, mas você vai encontrar que massa é medida da inércia de um corpo e o N, o número de mols, que eles até representam como N, é a medida da quantidade de matéria de um corpo, que aí seria o número de moléculas, ou de átomos, ou de elétrons, dependendo do sistema que você está analisando, é a quantidade de unidades elementares que aquele corpo tem. Então, se você pensar a rigor, massa não é a medida da quantidade de matéria de um corpo, e sim o número de mols. Que a quantidade de matéria seria a quantidade de partículas que o constituem. Tá? Moléculas, átomos, que seja. E a massa, ela mede a inércia. Como argumento que eu vi também, eu pesquisei, porque eu falei, vamos entrar nesse debate aí que é espinhoso, porque tem um monte de livro que fala que é a medida da quantidade de matéria. A favor de que realmente a massa não é a quantidade de matéria, o que você encontra? Se você pegar dois corpos que têm a mesma massa, você pegar lá dois objetos, vamos pegar líquido, vai. Você pega dois líquidos, mede na balança. Eu vou pôr uma balança de prata aqui. E eles dão com a mesma massa. Só digamos que tem densidades diferentes. E você for analisar quantos átomos cada um tem, como cada átomo tem massa diferente do outro, porque depende do número de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo, basicamente, que é a massa, é o núcleo, né? Elétron é massa desprezível, não dá a mesma quantidade de matéria. E eles têm a mesma massa. Então, como que é a massa mede a quantidade de matéria? Se eu pego esse com 200 gramas, esse com 200 gramas, e vou medir quantos átomos tem, não dá igual. Se eles têm a mesma massa, tem que ter a mesma quantidade de matéria. Argumento que eu pensei que seria que a massa pode ser entendida como a medida da quantidade de matéria. Se você pensar... Agora eu vou só devagar aqui, tá, gente? Como a UEPG ela é vidrada em unidade de medida, ela adora, o que mais tem é, toda questão ela coloca uma análise dimensional, ela puxa em todos os assuntos uma parte para sistema internacional de medida, para você falar, afirmação, alguma coisa sobre isso. Você tinha que pensar por esse prisma aqui. Porém, se você imaginar em um único corpo, você tem um certo corpo, até pensando nas leis de Newton, de certa forma, né? Ele é constituído por um padrão, né? Ele tem um padrão ali, digamos que é um corpo de um único material, de uma única substância, quartzo, seja uma pedra de granito, que tem uma estrutura lá que se repete, tá?
e você pega, ele tem uma certa massa, m. Se você aumenta, reproduz, duplica ou estica esse corpo, né, amplia esse corpo, mantendo as mesmas características, né, aumentando o número de partículas, aumentando o número de moléculas que o constituem, a massa aumenta. Então, quanto mais massa ele tem, significa que mais partículas ele tem daquele corpo. Então, quando você pensa em dois corpos diferentes, a massa não é uma coisa garantida de que dá para medir a quantidade de matéria, e mais a inércia, que é a resistência daquele corpo a mudar seu estado de movimento. Tá? Então, isso serve tanto para quando você analisa o mesmo corpo, quando você analisa corpos distintos, por isso seria mais preciso. Outro ponto a favor aí do 0,8 ser correto, né? Realmente a massa não mede a quantidade de matéria, mas sim inércia. Mas se você imaginar, e por didática acho que até é válido, dois corpos, um grande e um pequeno, do mesmo material, ele só um é maior que o outro, o que tem mais massa tem mais matéria. Então, se você pegar essa pedra de granito tem 1 quilo, essa aqui tem 2 quilos, então 2 quilos tem mais matéria, porque está falando da mesma constituição. Então, nesse sentido, para um mesmo sistema, o mesmo corpo, digamos assim, sim, ela é uma medida da quantidade de matéria. Mas quando você pega corpos, substâncias diferentes, ela deixa de ser. E aí? A rigor, me parece que realmente a 0,8 tem que falar que é correto. Mas o chato dessa coisa é que realmente tem muito livro. Eu não vou saber enumerar, não gosto da palavra muito. Há livros, eu não gosto de muito porque é um número genérico, eu não sei a quantidade. Há livros didáticos e há sites na internet de renome, que pode ter uma outra coisa errada, mas muita gente confia, e livros que apontam a massa como medida de quantidade de matéria de um corpo. Até se aprende isso antes de aprender que ela é uma medida de inércia, porque aí vai entrar o conceito de inércia. Tá, joguei ali as informações, por que ela pode ser vista como correta, por que ela podia ser, você podia ficar chateado, contrariado, talvez porque você aprende um monte de livro didático que é a quantidade de matéria, e para um mesmo corpo, para você entender a ideia do que é matéria, é legal falar que ela mede a quantidade de matéria, para você internalizar e depois aprender que ela não é bem isso. Acontece tanto isso no ensino, eu acho válido. Você não consegue ainda vislumbrar a montanha inteira, você começa pela base. Você aqui, você não vê ela inteira. Então, se alguém fala o topo é por ali, é nublado. Você aqui enxerga, aqui parece que ele é assim, mas você vai crescendo, você vê que lá embaixo não era aquilo que parecia exatamente, mas dava para ajudar você a escalar a montanha. Basicamente é isso. Então, você aprende uma coisa que não é perfeitamente verdadeira, porque você ainda, se eu falasse a verdade nua e crua, inteira, de cara, você ia simplesmente ignorar, abstrair, sair, que não ia querer aprender, ia sair. Aí, cobrar isso no vestibular é válido? Acho que o aluno terceirão já tem a maturidade e o conhecimento para diferenciar. Mas briga com o que você aprendeu ali, que não é mudar. Geralmente o aluno muda esse conceito lá quando vai para o ensino superior, e aqui eles já estão mudando. Enfim, tá aí a discussão. A rigor, eu acho realmente que é correta a afirmação. Não é quantidade de matéria. Já mostrei o porquê. Quantidade de matéria é o número de mols. Eu posso pegar dois corpos diferentes com a mesma massa, eles não têm a mesma quantidade de matéria, então não é uma medida da quantidade de matéria exata. Mas para um mesmo corpo, que você só aumenta de tamanho, aumenta a massa, que aumentou a quantidade de matéria. Para didática era legal ter essa ideia. Era, né? Agora não pode ter mais. Mas, enfim. Então, saiba, tá na prova da UEPG, ela é vidrada nesse negócio de unidade de medida. Se você pensa que uma coisa está realmente muito contra o que bate de frente, mas todos os itens estão batendo de frente com conceitos meio arraigados, errados que vêm aí da... Esses aqui são realmente errados de entendimento inicial. Esse aqui eu acho que ainda ajuda no início a didática, se bem que do atrito também ajuda. São todas questões que você aprende de um jeito, às vezes na primeira aula, e depois vai acertando, vai lapidando. É difícil, mas então, moral da história, na UEPG sempre tente pensar no rigorosamente correto, mas quando alguma coisa te choca assim, será não? Mas sempre aprendi isso? Pensa 3 vezes, pode ser que você aprendeu inicialmente assim para depois dar uma lapidada e você ver que não era bem assim, era para você pegar uma ideia geral e depois você perceber que não é sempre assim e agora você tem um conceito mais preciso daquilo. Pense sempre nesse sentido na prova da UEPG, tá? Ainda mais quando for questão bem teórica assim. Tá? Pensará, nossa, vai de frente com tudo que eu li. Pensa, será que não é mesmo? Tá? E aí você decide, né? Porque o EPG é outra decisão. Se você marca aqui como correta e ela é incorreta, você perde a questão inteira, né?
Então, você tem que estar firme aí. Bom, agora você já sabe isso, sabe como a UEPG pensa sobre a massa. Se cair de novo, você já sabe que a UEPG bate nessa tecla que massa é medida de inércia e não de quantidade de matéria, como você aprende inicialmente lá, quando você começa a aprender a ideia de massa. Ok? 0,8 então é correta, porque ela realmente não é, a rigor, não é a quantidade de matéria que constitui, não é uma medida, se você pensar nessa parte no geral, ela pode ser uma medida para um caso específico, mas não no geral. Então, acho que a rigor você fala que não é. Então, fico com 0,8 e 0,2 como corretas. Soma é 10.